Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a este canal, sejam bem-vindos a mais este vídeo. E hoje eu, Felipe, vou apresentar o trabalho de MADA 38, projeto de circuitos lógicos, solicitado pelo professor Luciano Oliveira. Da última vez a gente tinha feito um somador, né? Ele simplesmente somava alguns bits. Mas dessa vez a gente vai fazer um PC simulado a partir da arquitetura de von Neumann. Então, nosso PCzinho, que pode se tornar um grande PC, ele tem um contador de programa, registrador de instrução, a unidade de controle, a ALO, que é a a unidade aritmética, os registradores, que é o que vai guardar as informações ali no meio tempo, e nós temos as nossas memórias, né? A memória de programa e a memória de dados, que correspondem respectivamente à nossa memória ROM, que é somente de leitura, Read Only Memory, e a nossa RAM, que é acesso aleatório, né? Read Access Random. Então, tendo como base, né, a arquitetura de von Neumann, a gente tem agora esses comandos aqui que vão fazer parte da implementação de como cada circuito vai estar interligado. Então a gente tem aí 6 operações diferentes, que são adição e encerramento de fluxo de programa, copiar do registrador, copiar do acumulador, ler da memória de dados e armazenar na memória de dados. Isso aí é o mínimo, né, para a gente poder criar no nosso computador simulado. E agora vamos para de fato como a gente desenvolveu esse circuito. Então de primeira, né, a gente tentou estudar algumas coisas. O primeiro passo foi tentar entender como funciona os acumuladores, né? Então a gente fez esse mini circuitozinho aqui. Por exemplo, a gente bota 3 não, 4. A gente liga aqui a linha e a gente liga o clock do acumulador, e daí na saída ele vai guardar o valor, e aí a gente vai ter 4 também na saída. Se a gente liga essa entrada aqui do acumulador, a gente zera ele, e a gente pode também fazer um acúmulo aqui dentro do circuito da soma, né? Então se a gente lê uma vez aqui o 4 e depois a gente lê um outro número, vamos supor um 2, a gente vai obter a soma deles. Então tá aí o 6. Aqui foi mais para poder entender como funcionavam as ROMs, as memórias na verdade. Essa parte de cima foi para a gente poder compreender como as memórias funcionavam. Então aqui a gente tem a ROM, aqui a gente tem a RAM, e a gente tem um contador aqui. Daí ele vai passando em cada endereço da ROM. A gente botou uma saída aqui para ficar mais para ficar visualizável, né, qual endereço realmente a gente estava acessando em binário. Aqui a gente deu para ver também um pouco de como armazenar os valores e deixar que eles saiam também. E assim, esse foi o nosso primeiro circuito. Nosso segundo circuito, a gente tentou fazer algo um pouco mais complexo, né? Tentamos implementar o decodificador, mas não deu muito certo e a gente foi fazendo outras coisas. Aqui também foi para tentar entender como os registradores funcionavam, aqui com outros 2 valores. Quando a gente tá em 1, a gente permite que essa porta aqui seja aberta, e agora a gente pode passar essa entrada daqui de baixo, que no caso é o 4. E daí quando o segundo registrador recebe o clock, ele armazena o valor. Daí pro 2 nenhuma porta é aberta, e pro 3, e no 0 a entrada de cima, né, é a entrada que permite o acesso. Então essa entrada de baixo não está transmitindo nenhum sinal para essa linha, e daí o registrador pode armazenar o próximo valor. Bom, aqui do lado também, né, a gente tentou fazer outro circuito de uma forma manual, e a gente implementou uma calculadorazinha, né?
E nisso a gente tinha feito uma ala diferente, só que quando a gente foi parar para pensar mais, essa ala aqui não ficava dentro do escopo do trabalho, porque nesse estágio a gente ainda não estava enxergando o endereçamento dos registradores. Então a gente estava usando o sinal dos registradores, que era para o endereçamento deles, para endereçar aqui tipos de conta matemática, né? E assim também a gente descaracterizava a operação de soma, que a gente estava tentando fazer uma operação genérica que pudesse fazer vários tipos de conta, só que isso a gente descartou depois, mas foi importante para o processo. E aqui nós temos o primeiro protótipo, né, do nosso PC simulado. Ele não está funcionando direito, tem alguns errinhos, mas foi muito importante para a gente poder entender o real funcionamento daquilo que a gente teria que fazer. Então a gente vê que os comandos aqui eles são diferentes do que o escopo do trabalho tinha estipulado, e a gente ainda não tinha se ligado nisso também. Então por isso funcionou mais como uma espécie de protótipo. Daí a partir do momento que a gente foi estudando mais, a gente foi amadurecendo a ideia, a gente conseguiu passar para algo um pouco mais complexo. E foi a partir desse circuito aqui, a gente já tinha feito os subcircuitos, e foi nessa board aqui que a gente conseguiu ligar tudo e ver como realmente ia funcionar cada coisa. E daí a gente saiu disso e fomos para isso aqui, né? Muito mais limpo, visualizável, todos os circuitos containerizados, e dá para perceber mais claramente o que é que eles estão fazendo. Então aqui em cima a gente tem a ROM, a gente tem a RAM aqui embaixo, e aqui a nossa CPU, onde vai estar todos aqueles outros componentes. Bom, aqui a gente vai ter o Program Counter, né? O contador de programa. A gente vai ter também o registrador de instrução, e ele vai ser responsável por armazenar a instrução e também dividir ela nos seus devidos barramentos. Que a gente vai ter nossa unidade de controle, que ao mesmo tempo também é o decodificador de instrução. Quando vir uma determinada instrução, ela só vai executar aquela parte do circuito e não uma outra qualquer. E também a gente tem aqui o nosso endereçador de registrador, né? Que é uma espécie de decodificador também. Então aqui quando o endereço é 00, ele vai para o registrador 00. Quando o endereço é 11, ele vai para o registrador 11. E foi assim, né, de pecinha em pecinha, que a gente pôde montar o circuito e chegar nessa coisa aqui mais robusta. Bom, então aqui nós temos nosso programa principal e o que foi pedido no escopo do trabalho, já carregado dentro das duas memórias. No caso, esse programa ele teria como objetivo calcular o perímetro de um retângulo. Então, só para a gente ver o funcionamento dele de forma bem rápida, aí ele calcula, né? Então ele soma 5 mais 10, ele obtém o 15, que é 0F, e ele vai somar F mais F e vai obter 30, que é 1E. Bom, para a gente poder entender melhor, né, como essas partes estão funcionando, vamos diminuir bem aqui os hertz do clock para a gente poder ver. Bom, então vamos acionar o clock. E com o clock acionado, a gente pode dar uma investigada aqui dentro, né? Então, o Program Counter aqui recebe o clock. E daí ele vai contando sequencialmente todas as casas que ele possui aqui, né? Então ele conta de 1 até 32, que é o máximo até o máximo que ele pode contar. Depois disso,
ele passa, né, lendo toda a memória de programa, e a memória de programa envia os comandos aqui para o nosso registrador de instrução. Então aqui no registrador de instrução ele recebe, né, os dados, daí ele vai dividir. Uma parte ele vai mandar para o endereço de memória RAM, outra parte ele vai mandar para o endereço de registrador e a outra vai para os mnemônicos, que na verdade são as instruções do programa, de fato. Bom, aqui dentro da UC a gente vai ter o nosso decodificador, né? Nosso decodificador de instrução. Então, cada instrução ela vai ter apenas uma única possibilidade de sair em uma dessas portas. Então, aqui a gente tem a nossa instrução do route, add, move, a saída da RAM e controle da saída da RAM e controle de entrada da RAM. O route, né, ele faz justamente ele para o programa. Então, quando o route ele fica aceso, ele envia o sinal para esse registrador, e dentro desse registrador ele vai mandar o sinal para esse inversor de porta, que vai ficar negativo, né? E ele vai bloquear o registrador para ele não receber mais informação, e assim o contador de programa ele não consegue mais ler novas instruções depois que o route é acionado. E quando o route está em 0, o registrador vai armazenar 0, a porta NOT aqui vai ficar em 1, né? Vai inverter o sinal para 1, que é quando ele pode permitir a passagem dos sinais. A nossa função add, né? Ela permite com que a saída do nosso somador seja ligada à entrada do nosso registrador acumulador, e assim a gente consegue armazenar o resultado do registrador 0 e do registrador 1. A terceira instrução, que é o move RY, ele vai fazer com que eu consiga mudar o valor que está aqui em RY para o meu registrador RX, e isso é feito através desses buffers controlados. Então, quando essa porta aqui está em 0, né, ela simplesmente deixa que a porta R0 receba a sua entrada livremente, mas quando ela está em 1, ela vem a partir dessa porta inversora e bloqueia o sinal, fazendo com que só o sinal que vem de R1 seja acessado por R0, né? Entre em R0. Já o nosso move de RA, que é o nosso acumulador, ele vai sair daqui, e quando ele estiver desligado, ele vai simplesmente permitir a passagem livre, né, da entrada normal do nosso R0, mas quando ele estiver ligado, ele vai bloquear essa entrada e a gente vai poder gravar livremente aqui o valor de RA para R0. Nós vamos ter também nosso controlador de saída da RAM. Então ele vem para cá e vai direto para a RAM, e daí quando ele estiver ativo, a gente vai poder ler dados da memória da RAM. E aqui embaixo nós temos o controlador de entrada da RAM, de input. Então quando ele estiver ativo, a gente vai poder gravar dados na RAM. É importante a gente notar que nenhuma dessas funções elas estão ativas ao mesmo tempo, né? Então isso permite que, por exemplo, a gente não tenha conflitos de entrada e saída na memória RAM. A gente não tenha conflitos na entrada desse outro registrador aqui, que tem essas diversas outras entradas de diversos outros lugares. E assim o programa, o circuito dele, ele fica organizado. Bom, então vamos para de fato para o funcionamento, né? Ver como ele realmente se comporta diante do programa. Vamos carregar a nossa RAM. Com a RAM já carregada, a gente pode dar início ao programa. Então aqui a gente vai fazer o clock manual, só para a gente ter a percepção de como o circuito realmente está funcionando. Então aqui em 0, a gente tem o nosso program count em 0. Quando a gente dá o primeiro pulso de clock,
ele vai para 1. Com isso, ele vai ativar a nossa memória ROM, que vai executar o nosso primeiro comando. E esse primeiro comando é justamente fazer a leitura do primeiro endereço da nossa memória RAM. E quando ele descer, a gente vai ter o nosso registrador aqui com o valor do primeiro endereço da memória RAM, que é 5. E por que aqui ele só registrou na descida? Porque especificamente esse registrador aqui, ele tem um delay de várias portas aqui que vão controlar qual entrada vai ser designada para ele. Então, se ao mesmo tempo ele estiver ativando e desativando alguma dessas portas, ele vai pegar o valor do antigo valor que estava no circuito. Então a gente espera essas portas aqui se regularizarem para que a gente possa pegar o valor corretamente no lugar que a gente quer. Bom, no nosso segundo pulso de clock, a gente vai pegar o valor do segundo endereço da RAM e a gente vai passar para o nosso segundo registrador, que é no R1. É importante a gente ver, né, que esses registradores eles estão sendo endereçados através desse decodificador aqui. Então, através dessa decodificação, a gente botou duas portas quando o nosso endereço de registrador é 00, a gente endereça aquele valor para o registrador de cima. E quando o endereço é 11, a gente endereça o valor para o registrador de baixo. Então agora a gente pode dar o próximo pulso de clock e é onde a gente vai fazer a nossa soma. E como a gente somou 5 com 10, a gente obteve 15. Então a partir disso a gente vai enviar esse 15 para o nosso registrador R0 e a gente vai gravar na memória também, no nosso terceiro espaço de memória, o valor 15. Assim agora a gente vai poder copiar esse valor da nossa memória RAM para o nosso registrador R1 e assim a gente pode somar os dois valores, né? Todos os valores dos lados do retângulo, o que vai dar 30, que no caso em hexadecimal é. Após ele fazer esse cálculo, né, a gente ainda não terminou o programa e ele precisa enviar esse valor que a gente obteve para nossa memória RAM. E ele faz isso, executou o programa completamente, né? E por fim, para finalizar, ele precisa encerrar o programa, né? E a gente faz isso tirando a acessibilidade do clock ao contador de programa. E agora, né? Não importa quantos clocks venha, o programa ele está encerrado por definitivo. Bom, então basicamente esse foi o funcionamento do nosso circuito. A gente conseguiu somar os lados do retângulo, né? Primeiro a gente somou a altura e somou com o comprimento. E daí a gente pegou esse valor, né, e somou com ele mesmo, dando assim o perímetro total do nosso retângulo. Mas a gente pode fazer também outras coisas com esse circuito. A gente não precisa ficar só preso a somar o perímetro de um retângulo, né? Então se a gente pegar outro programa aqui, né, a gente pode fazer outras coisas com esse mesmo circuito. E esse programa em especial, ele vai ser um programa que faz uma progressão aritmética. Então, só para a gente poder relembrar, né, o que é um APA. Um APA é a soma de uma razão em cima de um valor primeiro. Então a gente pega 1, que é o nosso valor primeiro, e a gente soma n vezes um determinado número em cima dele. E assim a gente tem uma progressão aritmética, ou seja, é algo cíclico, né? Acontece ali sempre nos mesmos períodos. Então dentro do nosso circuito aqui a gente vai conseguir fazer um APA até n igual a 15, ou seja, no nosso caso aqui a gente colocou a, né, como valor primordial e a nossa razão é 2. Bom, então explicando para vocês como é que funciona o programa do
da PA, a gente pega o valor que está no primeiro endereço de memória da RAM, que no caso é o nosso valor elementar, e depois a gente pega e a gente passa para o primeiro registrador. Depois a gente pega esse segundo valor que está no segundo espaço da memória e a gente passa para o nosso segundo registrador. E depois a gente vai fazendo a soma e passando esse resultado para o nosso registrador R0. Assim a gente sempre vai ter a nossa razão no primeiro registrador. Aqui a gente sempre vai ter a razão nesse primeiro registrador e sempre vai estar passando a soma para o nosso registrador R0. Então a gente vai conseguir fazer isso com n igual a 15. E por fim, quando a gente terminar, a gente vai registrar esse valor que a gente conseguiu, nosso terceiro endereço de memória, e vai finalizar o programa. Então só para a gente visualizar ele funcionando, de ativar o clock aqui, vamos só colocar ele mais rápido, né? Que não dá para ficar esperando. A gente utilizou 32 comandos, né? Para fazer esse programa. A gente utilizou a memória toda que a gente tinha para utilizar no máximo aí as capacidades desse circuito. Então a gente chegou aí, né, a 2,6, que no caso era 10. Como a gente foi somando 2 a cada interação, a gente obteve o número 38, que no caso é o 2,6 em hexadecimal, porque o 2 é 16, né, duas vezes, mais 6, 16 mais 16, 32, mais 6, 38. Bom, a gente pode fazer um outro programa também, que é um Fibonacci. Então se a gente carregar ele aqui na memória, a gente pode vir aqui em Fibonacci, a gente carrega ele na memória, a gente carrega a RAM também. Então no caso, né, do Fibonacci, só para a gente dar aquela relembrada, a gente tem o 0 e 1 e a gente vai somando os dois últimos valores a partir disso. Então, como os nossos primeiros dois valores são 0 e 1, a gente soma 0 e 1 e a gente tem 1. Ou seja, depois disso, os nossos dois últimos valores são 1 e 1. E assim a gente vai somando sucessivamente, né? Então a gente vai ter 1 e 1, que vai dar 2, 2 e 1, que vai dar 3, 2 e 3, que vai dar 5, 3 e 5, que vai dar 8, 5 e 8, vai dar 13, e etc. Então, dentro da lógica do nosso circuito, a gente carrega o 0 e coloca em um registrador, no primeiro registrador. Depois a gente carrega o 1 e bota no segundo registrador. A gente soma esses dois e depois a gente grava no endereço 0 da nossa RAM. Porque o 0, né, ele foi o último valor. Então agora a gente vai ficar com os dois últimos valores que serão necessários para serem somados. E assim a gente vai fazendo a mesma coisa, né? Só que existe um detalhe: depois que a gente carrega os dois valores da memória, os dois últimos valores da memória, e a gente soma eles, a gente vai ter que colocar agora no próximo endereço. Porque o 0, no caso, é o endereço 0 agora contém o último valor que foi calculado. Então a gente precisa passar um novo valor para o endereço 01. E assim a gente vai alternando, né? Armazenar 0, armazena em 1, armazena em 0, armazena em 1. Até que o nosso programa não tenha mais capacidade de executar novas instruções. Então, quando isso acontecer, a gente vai, armazena o valor final e encerra o programa. Então, o nosso circuito ele tem a capacidade de fazer o Fibonacci até no máximo 7 vezes, o que vai corresponder aí a 21. Então, vamos testar lá o nosso circuito. Bom, então temos agora tudo certinho, o programa carregado, a memória RAM carregada também. Vamos iniciar o clock. Então você vê que ele vai fazer na soma 3 e 2, 8 e 5, 8 e D,
1,5. E o programa finalizou com sucesso. Então o nosso resultado final, né, é um 5. O então é 16. 16 mais 5 dá 21, que é o máximo que o nosso circuito consegue fazer com Fibonacci. Um outro programa que nós podemos estar desenvolvendo, né, é justamente um relógio. No caso, o relógio ele faz o que? Ele vai somando 1 a cada segundo. Então, se eu tiver uma quantidade de comandos que seja possível serem executados, que eles adicionem 1 a cada segundo, a gente vai conseguir implementar aqui um relógio de verdade. Deixa eu só mostrar aqui o programa. Bom, então para a gente poder criar esse programa, que a gente fez foi que a gente pega o valor do primeiro espaço da RAM, que no caso é 1, e a gente colocou esse valor no nosso segundo registrador. Assim, ele sempre vai somar com o valor que veio antes, que está no registrador anterior, que no caso nessa primeira interação aqui vai ser 0, e daí ele vai passar o valor que a gente obteve para o registrador e vai gravar esse valor também na memória. Então, como nosso programa é um relógio, a gente simplesmente vai deixar ele contando até onde o nosso circuito aguenta. E no caso, a gente não vai ser limitado aqui pelos 32 espaços da nossa memória ROM, né? Mas a gente vai ser limitado pelo tamanho de bits de saída que a gente tem, que no caso são 8. Ou seja, a gente consegue contar até no máximo 255 segundos, o que em hexadecimal vai ser FF. Então a gente tem essa pequena limitação aí, mas é um exemplo de como poderia ser feito, né? E para a gente poder parar o programa, agora a gente vai ter que cortar o clock mesmo. É uma gambiarra, mas é algo que, se a gente tivesse uma saída melhor, talvez a gente conseguisse fazer mais coisas. Então eu coloquei um displayzinho aqui pra gente poder ver melhor. Então aqui eu já carreguei o programa, já carreguei a RAM. E a gente precisa colocar aqui a frequência do clock em 8 Hz. Porque daí a cada segundo ele vai conseguir executar 4 comandos. E daí vai ficar no tempo certinho de 1 segundo. Ele vai acrescentando 1 a cada 1 segundo. Então é só a gente habilitar o clock. Ele vai fazer nossa conta 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Então, como vocês podem ver, está funcionando, né? E se a gente aumentar um pouco mais, né, para a gente ver o que acontece quando ele chega em FF. Tá em E, tá em F. Vamos diminuir o clock agora. Pronto, agora a gente está adicionando 1 a cada 2 segundos. Também é FF e 00. E daí ele recomeça a contar. Então isso acontece justamente porque aqui dentro, né, nosso acumulador, quando ele chega em 1, quando ele soma mais 1, a gente perde, né, o carry out. E daí todos os outros valores aqui ficam 0. Então ele reinicia o relógio. Não é um super relógio, mas já é um esboço de como seria. E por fim, para a gente finalizar, a gente tem um outro programa que é um programa de multiplicação. Então, se a gente abrir aqui, bom, na nossa multiplicação a gente pega o valor que está no endereço 0 da nossa RAM
e põe no primeiro registrador. E depois a gente pega esse mesmo valor que está no endereço 0 e põe agora no nosso segundo registrador. A multiplicação nada mais é do que uma soma, né? Então, se a gente for somando sucessivas vezes, a gente vai ter o resultado de uma multiplicação. Então, no nosso caso aqui, quando a gente soma, né, a primeira vez, isso equivale já a uma multiplicação igual a 2. Então, na segunda vez, a gente multiplica já por 3, por 4, por 5, por 6. E o número máximo de vezes que a gente vai conseguir multiplicar o nosso registrador serão 15 vezes. Então, por fim, a gente armazena o valor e encerra o programa. Então, vamos carregar o programa. Então, resetamos o clock. Vamos carregar a RAM. No meu caso, eu escolhi o 10, por ser mais fácil, mais simples. E assim vamos ver, né, o programa funcionando. Bom, então, terminado toda a multiplicação, a gente tem o valor final aí de 96, que vai equivaler justamente a 150, né? Que vai ser 10 vezes 15. Nesse programa em específico, a gente não teve os valores intermediários, justamente porque para a gente poder ter mais espaço dentro do nosso programa e poder calcular uma quantidade de vezes maior, a gente simplesmente não armazenou os valores intermediários. Então a gente já passou para os nossos registradores e só no final, quando a gente já tinha o valor completo, que a gente passou o valor para a nossa RAM. Então esse foi o circuito. Ele consegue realizar várias funções, né? Entre elas a gente fez a soma do perímetro de um retângulo. A gente conseguiu fazer um Fibonacci, que consegue fazer até 7 vezes, né, a sequência. A gente fez também multiplicação, que a gente consegue fazer até 15 vezes. E também a gente fez um APA, progressão aritmética, que consegue ter um N até 15. Né? Então, né, nós temos aí a arquitetura de von Neumann, que deu origem aos computadores modernos e que só com isso já consegue fazer bastante coisa. Então é isso, espero que tenham gostado. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até mais.